Bom dia, Marcos Danta, bom dia, ouvintes, né? Bom dia, Bato Santana, a comunidade, né? Os moradores, as moradoras, os agricultores, agricultoras, né? O movimento sindical, né? Que conosco tem caminhado nessa estrada, né? A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, né? Os prefeitos das três cidades que têm sido também parceiros dessa luta. Marco, de fato, já existe naturalmente um desgaste histórico em relação ao movimento e o governo do Estado, independente de quem era o governador momentâneo. É uma história que começou em 2013, Caicó e o Seridó e o Rio Grande do Norte conhecem essa história, né? As obras começaram sem planejamento, né? Desorganizadas, desarticuladas, e o movimento cumpriu um papel estratégico e vem cumprindo um papel estratégico fundamental, que é promover um diálogo, evidentemente, entre a sociedade e o Estado, na perspectiva de melhorar, né, de dar funcionalidade, dar melhor planejamento, de compreender melhor quais são as necessidades do Complexo Barra do Seca. Né? O entendimento sempre muito equivocado de que o fundamental é a obra física, e ela é importante, ninguém nunca disse que não era. Ela vai acumular água, ela vai ser o maior reservatório de água do Seridó, o terceiro maior do Rio Grande do Norte. Ela hoje é a maior obra hídrica do governo federal e do governo do estado no Rio Grande do Norte. É uma obra sonhada, discutida, né, pensada aí há muitos anos, mais de 50 anos. Portanto, ela tem um papel estratégico no desenvolvimento do Seridó. Ela vai ser estratégica porque vai ser a caixa d'água e a porta de entrada das águas da transposição de São Francisco. Ela vai ser o motor, né, que vai dar funcionalidade ao projeto de Seridó, que é a integração da adutora do Seridó. Ela vai gerar produção agrícola, né, vai poder irrigar até 6 mil hectares de água, atender a mais de 2 milhões de pessoas. Portanto, vai ter piscicultura, lazer, enfim, é uma obra que ninguém se discute, a obra em si, a sua importância. Mas há todo um outro complexo humano, social e ambiental e cultural que está inserido nesse processo. Ali moram quase 4 mil pessoas, né? São gente, seres humanos, né? Pessoas de carne e osso como todos nós, filhos de Deus como qualquer um de nós, que têm direitos, né? Que querem viver com dignidade, e viviam lá e vivem até hoje, né? Sonhando com dias melhores. Todos nós queremos um dia melhor, e a comunidade tem o direito de fazer isso. E desde 2013 que essa peleja vem colocada aí na ordem do dia. A Igreja Católica, né, abraçou essa causa numa visão humanitária mesmo e social, né, de direito. O movimento sindical conosco também fez essa caminhada, né? Os próprios prefeitos, independente de quem estava prefeito na época, acompanhou sempre esse debate, né? Os três gestores municipais, onde está a obra da barragem, a obra hidráulica, né? Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranha. Né? E sempre fizemos um debate muito democrático. Fizemos lutas de paralisação da obra por 5 vezes, né? Foram 120 dias de luta. Surgiu um acordo extrajudicial a partir de uma ação de reintegração de postos do governo Robson Faria. Né? Fizemos, a governadora na época, Rosa Serralini, vinha à comunidade para abrir um diálogo para saber o que era essa obra, como é que ela ia ser feita, né? Como é que ia ser, para onde iam essas famílias que ninguém sabia, né? Como é que se ia ter indenização, como é que ia ser essas indenizações urbanas e rurais, como é que isso ia ser pago, se tinha dinheiro para isso, para as pessoas que não tinham casa, que não tinham terra. Então foi todo um debate que foi sendo acumulado, não é? Porque até então os governos passados só falavam da obra física, né? Era os olhos de todo mundo. E a gente via a obra física, mas via as outras ações humanas. E isso foi o grande, né, assim, o grande debate até hoje travado. Bom, a obra física caminhou muito bem. A empresa que foi contratada, né, e tem encalço, tem um know-how e uma capacidade, né, também financeira e técnica para fazer a obra foi caminhando, ela hoje está com 75%. A parte de concreto praticamente está resolvida, falta muito pouca coisa, falta praticamente a comporta, né, uma comporta que vai liberar 50 metros cúbicos por segundo de água, que é para passar água do piso, para também atender, né, a ortoga que a Ana deu para poder a obra sair. E o braço secundário, que está no Acota 88, que tem que ir para poder passar água e não inundar a comunidade Barra Santana. Essa está lá, falta concluir isso, e que não vai ser concluído, evidentemente, porque está no acordo extrajudicial. O governo do estado tem ciência disso, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, né, os juízes que estão acompanhando e fazendo as sessões públicas dos acordos, das mediações,
Né? Então teve todo um trabalho que nenhuma outra barragem do Brasil teve. Concessões públicas com juiz mediando, né? E todo um conjunto de acordo. Né? Então, veja bem, e aí eu lembro bem que a governadora Fátima Bezerra, quando era deputada federal e senadora, ela teve um papel estratégico, inclusive para poder a gente conseguir recursos de emenda parlamentar. Ela deu uma contribuição imensa, sempre esteve presente na barragem, sempre esteve em Brasília recebendo o movimento, abrindo portas, canais junto ao governo do estado e ao governo federal. Contribuiu imensamente para as emendas hoje, por exemplo, o recurso que saíram esse ano, né, já saíram em todos 76 milhões, a última parcela agora foi 56 milhões de reais, né? A governadora teve um papel estratégico nisso quando era senadora e quando era deputada federal. Sempre esteve conosco. E nós sempre tínhamos a certeza de que as coisas seriam muito mais fáceis, evidentemente, no governo de origem popular, no governo que nasceu a partir dessa história, dessa trajetória, desse legado. Né? Portanto, era muito tranquilo e havia uma expectativa muito boa e continua havendo uma expectativa boa de que esse governo terá um diálogo diferente. E nesses 8 meses de governo, nós tivemos um diálogo muito bom. O secretário João Maria vinha se colocando nesse debate com o movimento, né? Tomou uma atitude que todos nós queríamos, que era afastar a empresa Solo, Penescal, né? Que antes era Solo com os Brasil, né? Lá da Nova Barra Santana, pelos equívocos de construção, pela morosidade. Mas, porém, ainda não desfez o vínculo com a empresa, Aí é isso que nós queremos chegar. Então, tudo isso o governo do estado, né, propiciou. Quer dizer, o João chegou, um engenheiro civil de muita experiência em construção, quando chegou que viu o complexo, que viu a situação da obra, da qualidade da obra, né, disso nós não concordamos também que essa empresa continue aqui. Já havia uma ação civil pública federal correndo na Justiça Federal, a partir de uma demanda do movimento junto à Procuradoria Federal, que foi quando caiu em 88, o ano passado, aquelas 38 painéis de casa, solicitamos uma perícia externa, a perícia aconteceu e comprovou um conjunto de vício nessas 38 casas, e nós do movimento também solicitamos ao próprio Ministério Público que ampliasse essa vistoria em toda a obra, não só nas 38. Se as 38 tinham problema, imagina as outras, né? São 186 casas a serem construídas, fora os ambientes coletivos, como as escolas, a unidade de saúde e tudo mais. Né? Isso tem uma ação civil pública, né, correndo na justiça, e o governo afastou a empresa em maio, final de maio desse ano. O João Maria, o secretário. Faz 90 dias que isso aconteceu. E aí, um conjunto de burocracias, de processos, de morosidade, começou a interromper esses processos, né, de distrato contratual com essa empresa. E o secretário ficou esse tempo todo feito um louco tentando resolver isso. A coisa parou lá na PGE, na Procuradoria Geral do Estado. É uma série, né, de questões que estão acontecendo internamente que é preciso ser explicado. E esse era um dos principais motivos da nossa audiência pública, quando solicitamos ao governo do estado. Então fizemos a solicitação dessa audiência para colocar isso e colocar um outro conjunto de questões, que é o decreto da nova poligonal, que incorporou aí mais de 30 casas a serem desapropriadas e mais 600 hectares que não tem recurso. Como é que isso vai ser feito? Precisamos discutir claramente, né? Mas com muita clareza isso, quando essas pessoas vão, se vai ter indenização, se alguém vai para as agrovilas, a desapropriação das 3 propriedades que já foram todas identificadas, feitos os estudos pedológicos. O que é que falta? Um decreto. A PGE vinha aqui resolver isso. Não resolveram até hoje. A própria estação de tratamento da Nova Barra Santana, que a coisa não foi desapropriada. Por quê? Por que a PGE não fez isso até hoje? Mas, Procópio, lhe estranho, por exemplo, você fez todo um contexto aí de que o movimento tinha uma confiança na governadora Fátima Bezerra, porque, como você mesmo disse, é um governo de origem popular, é uma pessoa que, inclusive, conhece a luta do movimento do começo ao fim. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: lhe estranha, por exemplo, a governadora desmarcar em menos de uma semana, por 2 vezes, uma audiência com o movimento? Ela não quer ouvir o movimento nesse caso? Olha, estranha o movimento, estranha a todo mundo. Estranha a todo mundo que está envolvido com esse processo. Não é o que vocês esperavam da não governadora? Não é o que nós, enquanto conjunto do movimento, esperávamos.
O que a gente avalia é que quem está assessorando a governadora não tem clareza do que é a importância e o significado desse complexo barragem de Oiticica. Esse é o nosso entendimento. Porque o diálogo que nós tivemos com um dos membros do gabinete que faz a agenda dela, disse para nós que o governo tinha prioridade. Ou seja, passou o entendimento de que o complexo não era prioridade para o governo. Isso muito ruim, porque a governadora Fátima teve na barragem de Oiticica em dezembro, quando tinha sido já diplomada, mas não tinha assumido. E teve lá e fez uma fala reconhecendo a importância do movimento, valorizando o movimento, dizendo que o seu governo estava aberto para ouvir o movimento a qualquer hora e a qualquer tempo, porque reconhecia no movimento, né, uma estratégia fundamental para que todo aquele complexo estivesse no estágio que estava. E sempre foi uma parceira do movimento. Né? O deputado Francisco, que é aqui de Parelha, vem acompanhando, inclusive, essa audiência, e até ontem à noite nós conversamos, e ele não sabia que tinha sido desmarcada a audiência. O deputado achou estranho demais. O secretário João Maria só veio saber ontem à noite também que estava desmarcada a audiência. Isso feito a toque de caixa. A impressão Nós estávamos reunidos, fechando a pauta, né, com a delegação que estava indo hoje para Natal, para a governadora. Quando chegou uma comunicação dessa, agora você imagina, nós tivemos que mobilizar carro, mobilizar prefeitos, representantes das igrejas, movimento sindical, tudo articulado. Tivemos reuniões com a comunidade antes para eleger esses delegados para ir, foi eleito na comunidade. Ontem fomos fechar isso tudo organizado. Agora imagina, se era para 11h30, como era para 11h30 hoje, nós íamos sair 6h30 da manhã com a viagem tranquila, mas se fosse cedo nós tínhamos saído ontem para chegar na hora. Você imagina toda uma mobilização dessa. E nós temos conhecimento que esse gabinete civil já sabia que a governadora, né, estava com essa viagem para Brasília, com a história de uma reunião com os governadores, e que ia viajar 8h05, já sabiam. Mas deixar para comunicar às 18h30 é de respeito ao movimento. É de respeito a toda uma luta, a toda uma caminhada. Isso gerou muita insatisfação. E pode surgir a interpretação de que para o atual governo, por exemplo, o governo do estado, a barragem de Oiticica não é prioridade? Eu não acredito nisso, né? Eu não vou fazer nenhum tipo de polêmica desnecessária. Né? O governo tem afirmado, os secretários João Maria tem afirmado e tem demonstrado isso na prática. Né? O que é preciso ficar claro é esse tipo de acontecimento, que isso não está sendo acontecendo só conosco. Já estamos tomando conhecimento que aconteceu também com os movimentos. Portanto, a governadora tem que entender, né, ou tem que discutir com esse gabinete civil, com essa gente de sua agenda, claramente o que é que essa gente quer. Está tendo disputa interna? É gente que não concorda com isso? É forças ocultas querendo impedir que haja essas relações com a sociedade? O que é? Precisa ficar claro. O movimento não ficou satisfeito. O movimento tomou ontem, você esteve presente, você acompanhou e viu e ouviu, né? O movimento ontem tomou uma decisão, né? Uma decisão que quer continuar o diálogo. O movimento não está dizendo que não quer conversar com o governo. Não, o movimento disse isso. Quer continuar conversando. Agora não quer mais agenda com o governo lá em Natal. Porque era para ter sido sexta-feira, aí desmarcaram pela manhã a reunião. Queria ter uma reunião às 5 da tarde com o movimento. Às 5 da tarde? Sair daqui, nós não moramos em Natal, o movimento não mora em Natal, as pessoas moram no interior. Não dá para uma reunião às 5 horas da tarde. É esvaziar a reunião. Aí se marca para hoje às 11h30 e às 18h30 de ontem desmarca a audiência. Então, se a governadora quiser conversar com o movimento, vai ter que vir a Barra de Santana agora. O movimento entende que uma governadora do perfil de Fátima certamente não se negará a vir a Barra Santana. Porque governador e governadora conservadora do campo conservador veio, como foi a Rosalba e o Robson. Eu não acredito. Eu acho que a Fátima não está inteirada, a governadora não está inteirada desses comportamentos de seus assessores. Esse é o que nós estamos achando. Eu estamos achando. Mas você acha que a culpa é do assessor? Não, eu não estou jogando a culpa no menor. Eu estou dizendo que a governadora possivelmente possa não ter informações mais claras de como é que essa agenda sobre essa audiência. Porque, olha, Marco Danta, se a única pessoa que a gente jamais imaginou que um dia tivesse qualquer dificuldade, porque Fátima foram 24 horas conosco nessa luta. A luta da exposição de Rio São Francisco, Fátima esteve presente o tempo todo e sabendo que essa baixa é estratégia. Portanto, nunca na história dela como deputada e senadora teve essa dificuldade.
E não pode ter no governo federal, não pode ser diferente. Não há razões, né, reais, que, aliás, objetivas, que possam dar diferença a isso. Que, aliás, vamos aqui ser justos, uma das preocupações do movimento era com a liberação de recursos, e o governo federal está liberando recursos para a obra. É bom lembrar que, inclusive, esses 56 milhões, a governadora teve um papel estratégico, como o movimento teve, porque são recursos de emendas parlamentares, não é recurso do orçamento específico do governo. Como as emendas hoje, elas são obrigatórias a ser liberadas, são impositivas, portanto, o dinheiro liberado, 76 milhões liberados esse ano, né, foram de emendas parlamentares. É 56 milhões que está depositado, está lá depositado aqui no governo do estado. Esse recurso a gente queria e quer mostrar para a governadora que ele deve ser usado em outras ações que não só na obra física de imediato. A gente, por exemplo, quer que pague as indenizações das 40 casas que têm sido indenizadas em Barra Santana. Não tem problema, está lá o dinheiro, gente. E está nisso. De indenizar as 3 propriedades de imediato. Para concluir Barra Santana hoje, e tem disponível 22 milhões de reais. E nós queremos que esse recurso seja reservado para Barra Santana. A gente quer que saia um adapta de início e conclusão da nova Barra Santana. O dinheiro está na conta, inclusive. Está na conta. Então o recurso existe para concluir a Barra Santana, para fazer as indenizações das 40 casas da Barra Santana hoje, de fazer as indenizações, né, necessárias todas, das 3 propriedades, de recomeçar inclusive a estrada de contorno, que é uma estrada fundamental e importante para criar o vínculo, né, e toda a mobilidade das pessoas que vão ser realocadas da propriedade para essa nova área, a partir do enchimento da barragem. Então, existem 1000 alternativas. Nós queremos aprofundar, inclusive, essa história aí, né, da PGE, do papel da PGE nesse processo, que tem sido uma dor de cabeça. Por que está acontecendo? Qual é a razão disso? O que é que está existindo? Que relações de força são essas que estão impedindo que essas coisas andem? Agora, o sentimento que nós... Ontem eu estive na Barra de Santana com você, o sentimento que nós encontramos junto à Barra de Santana é que a obra física tem que parar imediatamente. Claro que qualquer decisão pela emoção nesse momento não ajuda, né? Mas é possível que realmente, por causa dessa insatisfação gerada por esse tratamento não esperado pelo movimento com relação ao governo do estado, a obra, ela mais uma vez seja paralisada? O acordo extrajudicial, fruto de uma reintegração de posse do próprio governo do estado, que foi o governo Robson, nós estabelecemos um acordo, uma dinâmica de que a obra social, as obras sociais e físicas andariam paralelamente, percentualmente juntas. Ora, se a barragem de Oiticica, a obra física, está com 75% e a Nova Barra Santana só tem 42%, nós temos uma diferença imensa do acordo que foi feito em percentuais. A supressão vegetal está zero, a estrada de contorno está zero, as desapropriações das 3 propriedades está zero, inclusive a licitação para fazer as casas e toda a estrutura das agrovilhas estão zero. Então nós temos uma distância imensa entre a obra física e as obras sociais. Aí você vai dizer, mas as apropriações rurais já foram feitas, as apropriações, 28 milhões já foi pago, 98%, quase 99% das obras das indenizações rurais foram realizadas, 28 milhões, mas uma dimensão social. As moradias, que é onde as pessoas vão ser deslocadas para poder a barragem ser concluída, está com 42% e abandonadas lá. Parece uma cena de terror aquilo ali. Existe na população Barra Santana, e com razão, um sentimento de derrota, um sentimento de medo, de desesperança, mas há uma vontade de reagir e de lutar e de resistir. Então o movimento, ontem na conversa, e evidentemente que nós todos temos muita responsabilidade. O apoio nosso da igreja, né, dos 3 bispos, do movimento sindical, né, de todos que tomam essa luta, é um apoio com muita clareza de processo. Nós não estamos para fazer uma disputa, né, aleatória. Agora vamos criticar o governo do estado, vamos fazer uma luta contra o governo do estado. Nós não estamos tratando disso, não. Nós estamos tratando de fazer uma luta por direito e uma luta para se cumprir o que foi acordado no acordo extrajudicial.
O que nós queremos é ser respeitados. O movimento precisa ser respeitado, porque esse movimento tem dado imensas contribuições. Eu estou te dizendo que ontem um deputado da base do governo, o principal deputado da base do governo da região Seridó, filiado ao partido do governo, da própria força política dentro do partido da governadora, não teve conhecimento. Estava ontem, foi dormir e afirmou isso. Foi dormir, se preparando para ir para a audiência hoje, e só tomou conhecimento porque viu no seu blog. Quer dizer, o seu blog está mais importante do que a assessoria do governo, a relação com o deputado. Ele tomou conhecimento ali e nos ligou para confirmar. Eu digo, é verdade, aconteceu isso tudo. Então essa insatisfação, ela não vai ser transformada em oba-oba, não vai. O movimento tem muita consciência e tem responsabilidade. Nós vamos tratá-lo nele de forma política. Política não para dar, política das relações. Vamos mostrar para o governo a insatisfação. O movimento quer conversar, quer dialogar, quer que a governadora venha à Barra de Santana. Nós não vamos participar mais de nenhum processo de diálogo sem antes ter uma reunião com a governadora. Isso ficou claro no movimento ontem. Se tiver que haver uma paralisação, essa paralisação será planejada, será pensada, não será feita no oba-oba, nem no achismo. Será feita, e ontem ficou muito claro isso. O movimento tem maturidade, tem experiência, tudo que já aconteceu, e não vai tomar nenhuma decisão simplesmente por tomar. Agora, mas ocorre o risco de parar a obra. Não, claro que corre. Eu também de dizer que há uma desproporcionalidade entre o fisco e o social. E essa desproporcionalidade foi acordada para não existir lá no termo de acordo extrajudicial. A base, se a barragem está em 75%, o acordo que nós tínhamos é que a obra andasse paralelamente no mesmo nível. O que me impressiona é que a governadora Fátima Bezerra, ela, como você mesmo disse, ela conhece o movimento há muitos anos e me parece que ela está desconhecendo a força que tem o movimento. Eu acho que ela não faz ideia com o movimento que ela está lidando, né? Então tudo pode acontecer nos próximos dias com relação a essa questão de 8 Como você mesmo disse, é um movimento resistente, né? De homens e mulheres guerreiros e guerreiras que realmente não se dobram aí aos caprichos de governo nenhum. Então tudo pode acontecer com relação a essa questão da barragem de 8 O movimento dos atingidos e atingidas, na qual nós da Igreja Católica, do CEAPAC, junto com o movimento sindical, com a Igreja Evangélica que está lá e com outros parceiros, nós sempre dissemos e vamos continuar dizendo, um movimento não pode ter atrelamento com o governo nem com o partido. O papel de um movimento é cumprir sua agenda, né, nesse caso, na defesa dos direitos da comunidade Barra Santana. Isso será feito com muita tranquilidade. Os bispos do Rio Grande do Norte, né, o CEAPAC, nós sempre fomos muito claros. Nós queremos um diálogo com o governo, inclusive que já passado tivemos diálogo. Como queremos diálogo com o governo que está aí. Agora, não seremos, né, e não vamos ser jamais, né, obediente à vontade do governo. Nós vamos fazer o diálogo e vamos cumprir nosso papel de diálogo, de conversar com o governo. E acreditamos nesse diálogo, pelo perfil, pela história da governadora que está aí. Nós temos certeza que a governadora hoje já está com todos os conhecimentos do que está acontecendo. O secretário João Maria passou a semana inteira dialogando com a Casa Civil, com a agenda da governadora, para garantir a audiência, porque ele sabe da importância dessa audiência. Sabe da importância de ser dito o que precisamos ser dito à governadora, sobre tudo o que está acontecendo, particularmente com essa história do distrato contratual. Nós temos uma proposta que o governo faça um distrato lateral, judicial, e que inclusive, se for preciso, assuma o débito de 1.900.000 com a empresa Sol Penescal, e que se tiver que abrir a suja administrativa, conta com quem quer que seja, que abra, que não tenha apadrinhamento, que se resolva. O que não pode é você ficar 90 dias com a Barra Santana parada, abandonada lá, como a obra física funcionando, e devia estar funcionando mesmo, né? Mas a obra social deveria ter sido. Foi tempo suficiente, tem coisa estranha para ser resolvida, e nós queremos dizer isso para o governador claramente. Só para fechar, o nosso tempo estourou, mas tem uma pergunta aqui, se você puder resumir um minutinho. O ouvinte pergunta sobre as agrovilas, principalmente a de Jucurutu. Segundo o ouvinte, o dinheiro está em caixa e não sai do canto, né? E o procurador Dr. Salles é quem está à frente desse processo. Como é que está essa questão?
Não, são 3 agrovilas e tem 12 milhões de reais dentro do orçamento para essas 3 agrovilas. Então não tem o dinheiro em conta ainda. Não, o dinheiro está em conta. Dá para resolver? É 56 milhões, Marco Dato, vou repetir aqui. 22 milhões daria para concluir a Barra de Santana. 22 milhões. Ainda ficaria aí 30 milhões. Aí essas indenizações são muito poucas. Essas 3 indenizações muito poucas. E daria, inclusive, para avançar na construção e concluir essa agrovila. Dá para pagar as 40 indenizações da Barra de Santana. O dinheiro que tem aí hoje daria para concluir Barra de Santana, daria para fazer as apropriações das agrovilas e até fazê-las, que são só 12 milhões, e pagar essas 40 casas. Nós temos clareza disso. Aí diz assim, aí para a obra física, olha, esse debate vai ser feito no movimento. Nós estamos dizendo que queremos que o acordo seja cumprido. Se tem um acordo na qual o paralelo percentual seria mantido entre a obra física e social, nós queremos que isso aconteça. Portanto, dinheiro para as agrovilas existe. Desses 56 milhões que foi liberado, tem recurso para desapropriar as 3 agrovilas. E a primeira a ser desapropriada e a primeira a ser concluída tem que ser a agricultura. Por quê? Porque a comunidade, a comunidade a Vila Carnaúba Torta, está no purão ali. Essas casas têm que sair para ser construídas para poder, né, sair junto com a nova Barra Santana, porque eles moram no purão. Como também os agricultores que estão dentro da bacia hidráulica, no purão, dentro da bacia hidráulica que vão ser cobertos, também precisam sair para ir para suas vilas. Portanto, isso tem tudo que está pronto, como tem que estar pronto também a estrada de contorno para o povo poder se mexer. Tudo isso tem que ser feito, né, a supressão dos 6 mil hectares tem que ser feita também. Portanto, mestre, é um complexo a obra, nós não vamos nunca ser, aliás, é um complexo, é um complexo dos complexos, né? O cemitério está lá e as pessoas, já morreram mais de 60 pessoas na comunidade. Esse sentimento de pertencimento e perda é imenso porque foram enterrados fora da comunidade. Está lá, que esse cemitério está lá, que a situação vai ser resolvida. Então tem muitas coisas para ser resolvidas, né? E a governadora Fátima, né, o movimento deixa claro, quer recebê-la e vai recebê-la muito bem na comunidade, como você percebeu, a governadora Rosalba recebeu, né, sem vaias, não quer conversar, quer ter diálogo. Só que agora o movimento insistiu em 2 agendas. E essas agendas foram desmarcadas, né, sem uma razoável justificativa ou com uma justificativa descabida, porque no caso de hoje, a Casa Civil já sabia desde de manhã, inclusive já tem conhecimento que sabia desde o dia anterior, de que a audiência não ia existir, silenciaram, nem para o secretário, né, de recursos que anunciaram, nem para o deputado, que é da base, e vieram anunciar para o município, para o movimento, às 18h30. Então, a gente entende que é preciso que haja um diálogo aberto, franco, honesto, né, e respeitoso entre as partes.